Sabe aquela ação que parecia ser a queridinha da bolsa, a aposta certa de todo mundo? Pois é, estamos falando do Banco do Brasil. Entre 2020 e 2024 era só alegria. Lucros batendo recorde, dividendos, nossa, nem se fala. Só que aí chegou 2025 e veio como uma tempestade, virando o jogo completamente. A grande pergunta é, o que aconteceu? O que deu tão errado? E o mais importante, o que vem por aí? Vamos mergulhar fundo nos números para entender essa história. Mas antes da gente começar, aquele aviso super importante, pessoal. Tudo que vamos conversar aqui é para a gente entender o cenário juntos, ok? É uma análise com base em dados públicos, puramente informativa. Isso aqui não é de jeito nenhum uma recomendação de compra ou de venda. O objetivo é trazer informação de qualidade para que cada um tome as suas próprias decisões com mais segurança. E a grande questão que paira no ar é exatamente esta. Será que o que a gente viu foi o fim de um ciclo de ouro para o banco? E agora o que vem pela frente é um período mais morno? Ou será que essa queda toda abriu uma daquelas oportunidades raras para quem está pensando lá na frente, no longo prazo? É exatamente isso que a gente vai tentar desvendar hoje. Para a gente conseguir responder essa pergunta, nosso papo vai seguir 5 passos. Primeiro, a gente volta lá na Era de Ouro. Depois, vamos entender o que foi essa tempestade perfeita de 2025. Na sequência, a gente analisa o fator estratégico, ou seja, as decisões do banco. Aí, vemos como a ação está hoje, se está barata ou não. E por fim, a gente tenta olhar para o futuro. Vamos nessa! Ok, vamos começar rebobinando a fita. A gente precisa voltar para um período que, apesar de ter sido ontem praticamente, já parece uma outra realidade. Entre 2020 e o comecinho de 2024, o Banco do Brasil parecia simplesmente imbatível, surfando uma onda perfeita. E olha, os números não deixam mentir. O lucro líquido do banco simplesmente explodiu. A gente está falando de um salto de 13 bilhões de reais em 2020 para quase 38 bilhões no pico. Um crescimento assim absurdo que foi muito impulsionado por aquele momento de ouro do agronegócio e a alta das commodities como soja e milho. Agora, vamos falar de eficiência. Tem uma métrica chamada ROI, que é o retorno sobre o patrimônio. Basicamente, ela mostra o quão bom o banco é em fazer dinheiro com a grana dos acionistas. E aqui, o salto foi espetacular. Saiu de 11% para quase 20% em 2022. Isso colocou o Banco do Brasil, na prática, no mesmo patamar de rentabilidade dos grandes bancos privados. Impressionante! E claro, né? Lucro nas alturas significa uma coisa que todo investidor adora: dividendos. E dividendos gordos. O dividend yield, que é aquele retorno em dividendos, chegou a bater quase 12% em 2022, um número que, com certeza, fez os olhos de mais de 1 milhão de investidores brilharem. Só que, como a gente sabe, toda festa na Bolsa uma hora acaba. E a virada de chave para o Banco do Brasil chegou com tudo em 2025. Aquele cenário que era social de brigadeiro se inverteu de uma forma muito rápida, criando o que a gente pode chamar de uma verdadeira tempestade perfeita. E o reflexo disso foi direto no preço da ação. Claro, enquanto o Banco do Brasil está amargando uma queda de uns 10% no ano, os seus principais concorrentes, Itaú e Bradesco, estão subindo mais de 50%. É uma diferença brutal, que acendeu um sinal de alerta gigante no mercado. Tá, mas o que exatamente causou essa tempestade toda? Bom, foram basicamente 3 raios caindo quase ao mesmo tempo. Primeiro, uma nova regra contábil que obrigou o banco a guardar mais dinheiro para cobrir possíveis calotes futuros. Segundo, uma explosão na inadimplência do agronegócio, que bateu um recorde de 8%. E para fechar o caixão, o banco teve que cortar a fatia do lucro que distribuía como dividendos, de 40% para 30% para segurar o caixa. Agora, além desses fatores externos que a gente falou, tem uma outra parte importante da análise. Será que a gestão do banco poderia ter agido diferente? Ou seja, essa crise era totalmente inevitável ou alguns erros estratégicos acabaram piorando a situação? A grande crítica que o mercado faz pode ser resumida nessa frase aí. Os sinais de que o ciclo do agronegócio estava virando, eles já estavam aparecendo, sabe? Os preços das commodities já vinham caindo desde 2023, mas a percepção geral é de que o banco demorou para puxar o freio de mão e continuou emprestando bastante dinheiro para o setor sem o cuidado extra que o momento já exigia. Para a gente ter uma ideia melhor, dá para comparar com o banco ABC, que também é bem forte no agro. O ABC, percebendo a mudança de cenário, ajustou suas políticas de risco mais cedo, focando em clientes maiores, mais seguros. Qual foi o resultado? Passou pela crise de forma mais suave. Já no Banco do Brasil, o impacto acabou sendo bem mais profundo. Muito bem, já entendemos o passado glorioso e o presente um tanto quanto conturbado. Agora vamos ao que realmente interessa para quem investe.
Com essa queda toda, a ação do Banco do Brasil virou uma pechincha? Uma oportunidade? Vamos dar uma olhada na avaliação atual do banco. Para analisar se uma ação de banco está barata, a gente usa uma métrica que é chave, o preço sobre valor patrimonial, o tal do PVP. A ideia é bem simples, na verdade. Ele mostra quanto o mercado está pagando pelo patrimônio do banco. Por exemplo, um PVP de 0,7 quer dizer que, em teoria, você está comprando R$ 1 do patrimônio do banco por apenas 70 centavos. E hoje, qual o PVP do Banco do Brasil? Ele está girando em torno de 0,68. Ou seja, o mercado está pagando apenas 68 centavos para cada R$ 1 de patrimônio que o banco possui. É um desconto bem relevante. E quando a gente coloca isso em perspectiva, olhando o histórico, o desconto fica ainda mais claro. A média histórica do PVP do banco é próxima de 1 vez. Ou seja, o normal seria o mercado pagar R$ 1 por cada R$ 1 de patrimônio. Historicamente, comprar ação nesses níveis de hoje se provou um bom negócio no longo prazo. Fica nítido que o mercado está esperando um cenário bem ruim pela frente. Mas, e aqui tem um ponto fundamental. Apesar de todos os problemas, o banco não está quebrando. Longe disso. Os alicerces dele continuam bem sólidos. A margem financeira ainda é boa, o nível de capital do banco está estável e as receitas com serviços que são mais previsíveis não sofreram tanto. A gente está falando de um momento de ajuste pesado, não de uma casa desabando. Com tudo isso na mesa, vamos tentar olhar para o futuro. O que a gente pode esperar de 2026 e dos próximos anos? Quais são os principais riscos que continuam no radar e o que poderia fazer a ação finalmente se recuperar? Olhando para frente, a gente tem uma balança com dois lados. No lado dos riscos, a grande preocupação é se essa recuperação do agro vai ser muito lenta. A qualidade da carteira de crédito é outro ponto de atenção. Já do lado do potencial, existe a chance de um novo ciclo positivo para o agro começar lá em 2027, tem o fator político das eleições que pode destravar valor e o fato de que, com as ações tão baratas, qualquer melhora, por menor que seja, pode não estar no preço ainda. Então, a pergunta de $1 milhão. Quando vem a recuperação? O que se ouve no mercado é que 2026 não vai ser um ano de euforia. É muito difícil a gente ver os resultados explodindo de novo. Muito mais provável que seja um ano de transição. De arrumar a casa, reestruturar a carteira de crédito, os resultados desse ajuste devem começar a aparecer de forma mais clara mesmo só em 2027. Então, para a gente amarrar tudo, o Banco do Brasil continua com pontos fortes como uma boa margem financeira e uma capitalização robusta. O grande risco calcanhar de Aquiles no momento é a recuperação do agro e a qualidade de crédito. Avaliação? A ação está de fato em um patamar de desconto histórico, mas o horizonte para um retorno parece ser de médio a longo prazo. Paciência, pelo visto, é a palavra-chave. E agora, qual a sua opinião sobre tudo isso? Os riscos são grandes demais ou esse desconto no preço representa uma janela de oportunidade que não se pode perder? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para a gente continuar trazendo mais análises detalhadas como esta. Um abraço e até a próxima!